Olá, hoje nós vamos falar sobre a vacina poliomielite, conhecida também como a doença da paralisação infantil. Doença essa que não tem cura, mas com a vacina, que aqui no Brasil, pelo surto que se deu em séculos passados, hoje ela é obrigatória em caderneta de vacinação. Então nós vamos entender a sua história, o seu agente, o seu público e a importância de tomarmos essa vacina. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a contextualização clínica. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus de gravidade extremamente variável, o apolivírus. Essa doença ela pode ser afetada tanto em adultos quanto crianças, mas também por ser mais contraída na infância, ficou conhecida como paralisia infantil. Essa doença ela pode ser pega no ar ou por contato direto pessoa a pessoa e também por contato com catarro, muco ou fezes infectadas. O vírus ele entra por meio da boca e do nariz e se multiplica na garganta e no trato intestinal, alcançando a corrente sanguínea, podendo atingir o cérebro. Quando a infecção ela ataca o sistema nervoso, ela destrói os neurônios motores e provoca a paralisia nos membros inferiores. O vírus ele também pode levar o paciente à morte se forem infectados as células nervosas que controlam os músculos respiratórios e de deglutição. Não existe nenhum tratamento para poli, mas existe a vacinação como forma de prevenção da doença. Nas áreas com más condições de saneamento básico e com ausência de programas de imunização, a população ela se torna mais vulnerável ao polivírus, principalmente crianças de até 5 anos de idade. Era um médico e pesquisador norte-americano que, em 1953, anunciou em um programa de rádio que havia testado com sucesso uma vacina contra a poliomielite. Em 1954, experimentos clínicos empregando a vacinação SALT e um placebo começaram a ser administrados em cerca de 2 milhões de crianças. Em abril de 1955, foi anunciado que a vacina era segura e eficaz. Em seguida, se iniciou uma campanha de vacinação, em que novos casos de pólio despencaram para 6 mil em 1957, o ano em que a vacina se tornou disponível. E, em 1962, foi desenvolvida pelo médico Albert Sabin uma vacina oral, facilitando a distribuição da vacina. Existem dois tipos de vacina contra a poliomielite. A vacina oral poliomielite, a VOP, que é uma vacina oral atenuada bivalente, ou seja, é composta pelo vírus da polio 1 e 3, vivos mais enfraquecidos, ainda contendo cloreto de magnésio, streptomicina, eritromicina, polisorbato 80, L-arginina e água destilada. E a vacina inata poliomielite, VIP. Pode ser inata, não tem como causar a doença. É uma vacina trivalente e injetável que é composta por partículas do vírus da polio 1, 2 e 3, contendo também 2-fenoxietanol, polisorbato 80, o formaldeído, meio rank 199, ácido clorídrico ou hidróxido de sódio, pode conter traços de neomicina, streptomicina, polimixina B utilizados durante a produção. A imunização contra a poliomielite deve ser iniciada a partir dos 2 meses de vida, com mais 2 doses aos 4 e 6 meses, além dos reforços entre 15 e 18 meses e aos 5 anos de idade. O agente etiológico da poliomielite é um poliovírus, um vírus de RNA do gênero enterovírus, contendo 3 serotipos, 1, 2 e 3. Público-alvo. Essa doença pode afetar tanto adultos quanto crianças, mas por ser mais contraída na infância, ficou conhecida como paralisia infantil. O grupo-alvo da vacinação contra a poliomielite são as crianças menores de 5 anos de idade, com estratégias diferentes para as crianças menores de 1 ano e para as outras crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Diferente de outras vacinas, a vacina da poliomielite é administrada com uma gota em vez de injeção. Falar um pouquinho sobre o sistema imune. O sistema imune é nossa primeira linha de defesa, ele combate agentes estranhos que aparecem no nosso organismo.
Quando nós temos um patógeno, os estudos são relacionados a identificar e caracterizar a estrutura do micro-organismo, para que assim sejam sintetizados em laboratório os componentes para que seja utilizado e criados uma vacina. As vacinas, elas estimulam o organismo a produzir anticorpos. Essa imunização vai fazer com que o sistema imune ela entre em contato com a substância estranha e assim tire esse agente patógeno. Quando nós somos vacinados, o nosso organismo tem a oportunidade de prevenir a doença sem risco de infecção. Nosso organismo desenvolve proteínas, denominadas anticorpos, que impedem a proliferação do agente patógeno, juntamente com outras células e moléculas do organismo. O sistema imune ainda pode induzir células de memória, fazendo com que, se formos expostos novamente ao vírus, o sistema ele irá produzir anticorpos capazes de inibir o patógeno antes que desenvolva a doença. Importância e problemas da não vacinação. A vacinação é importante, pois é a única forma de prevenir a ação da poliomielite. Quando tem baixa aderência da população às campanhas vacinais, o risco de novos surtos da doença aumenta. A imunização através das vacinas é muito importante. A vacina é a forma preventiva de evitar doenças infecciosas, ou seja, precisa ser administrada antes do aparecimento do problema. Ela é composta por vírus inativos, fragmentos de vírus e também de bactérias que possam entrar em contato com a corrente sanguínea. Estimulam uma reação protetora do sistema imunológico, sendo assim, o organismo produz um anticorpo que protege o corpo das doenças provocadas por esses agentes externos. Um dos problemas mais relevantes da não vacinação é que essa decisão não acarreta consequências apenas para o indivíduo em questão. A decisão de não vacinar contribui com a redução da imunidade populacional, podendo resultar em surto de infecções ou em populações específicas, né? Fazendo também com que o indivíduo em questão possa contrair doenças que já têm uma cura. No caso da poliomielite, a doença que foi considerada erradicada do Brasil, as crianças que não foram vacinadas têm uma alta chance de contrair a doença se entrar em contato com o indivíduo que está contaminado com a mesma, fazendo assim com que haja um surto da doença em determinadas regiões.